Saudos, amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém? Aqui mais uma vez, quem vos fala, sua irmã Cristi, irmã Tayla. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em 1 Coríntios 10. Vamos lá, apenas alguns versículos. A palavra do Senhor nos diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Amém, igreja do Senhor. Oh, glória a Deus. Senhor Deus é maravilhoso. Senhor Deus é misericordioso. Senhor Deus e Pai, nesta hora, Senhor, estamos aqui na Tua presença para meditar na Tua palavra, Senhor. Que o Senhor Deus e Pai possa nos dar deste maná, que é a Tua palavra, Senhor. Que como Israel se alimentou ali no meio do deserto do maná de Deus, que nós possamos nos alimentar agora da Tua palavra, meu Senhor Jesus. Ó Santo Deus, fala conosco e dá-nos deste alimento espiritual. Amém, Jesus, e graças a Deus. Amados, aqui nesta passagem, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Corinto, ele começou a dar um ensinamento para os irmãos acerca da história de Israel e que esta história de Israel se reflete nos dias de hoje, né? Se refletia ali nos dias da história da igreja de Corinto, como também nos nossos dias de hoje. Veja, ele disse assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Então, Igreja do Senhor, diz aqui, tendo sido batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, Igreja do Senhor, veja aqui que Paulo já estava dando o exemplo do batismo no Antigo Testamento. É, igreja, o batismo no Antigo Testamento. Aqui nesta passagem ele diz que eles foram batizados tanto pela nuvem que andava com eles durante o dia, como também quando eles passaram pelo meio do mar. Ali foi um batismo. Por que, igreja? Porque quando eles saíram, oh glórias, do Egito, eles saíram escravos. Eles chegaram até ali escravos, porque Faraó estava perseguindo eles, querendo levá-los de volta à escravidão. Mas quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Deus afogou o Faraó e seus cavaleiros, e Israel passou para o outro lado como igreja livres. Eles receberam um novo nascimento. De escravos, eles passaram para livres. Eles são livres em Cristo Jesus. Então, aqui já mostra a igreja uma forma de batismo, assim como também em outras passagens aqui do Novo Testamento, nos diz que a terra também foi batizada através do dilúvio. Sim, Deus fez uma nova terra, ou seja, um novo nascimento com as águas do dilúvio. E Noé e sua família foram batizados. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque depois daquele dia, Deus escreveu uma nova história para Noé. Depois daquele dia, Deus escreveu uma nova história para o povo de Israel, Igreja do Senhor. Então ele estava dizendo: não ignoreis que os nossos pais estiveram sobre a nuvem, passaram pelo mar e foram batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. E diz aqui que todos eles comeram de um só manjar espiritual e também beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então, a igreja aqui, ele já está ilustrando a santa ceia do Senhor que existia naquele tempo. Ó. O maná simboliza o pão e a água da rocha simboliza o suco da vide que nós tomamos na santa ceia, que é o sangue de Cristo. Por isso que ele disse que a pedra era Cristo. Por isso, igreja do Senhor, que quando Deus falou assim para Moisés: Moisés, toca na rocha e vocês vão beber da água.
E no momento que Moisés, em vez de tocar, mas ele feriu a rocha com raiva, Deus não permitiu que ele visse a terra prometida. Por que, igreja? Porque aquela rocha representava a Cristo. Eita, Deus, Jeová, estou entendendo o mistério, igreja. Então diz aqui: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Sim, igreja do Senhor, porque o povo murmurava tanto. O povo, né? Tudo que Deus dava para eles nunca era o suficiente. O povo reclamava. Deus dava para eles maná, Deus dava para eles a água. Aí, quando eles enjoavam do maná, Deus mandou codornizes, a carne, e eles comeram tanto que a Bíblia diz que até saiu carne pelo nariz. Então, Deus viu a glutonaria deles, como é que eu posso dizer? O mau agradecimento deles, o quanto eles eram mal agradecidos e murmuradores, e Deus feriu a eles com serpentes ardentes, e foram muitos que pereceram ali naquele dia. Ou seja, eles não serviam a Deus pelo que ele era, mas pelo que ele podia fazer a eles. Porque vocês se lembram que eles tinham acabado de sair do Mar Vermelho. O grande milagre que Deus fez, abrir o mar para eles passarem, matar Faraó e seus cavaleiros. E aí, quando passou uns dias e eles não encontraram água, o que eles fizeram? Começaram a murmurar contra Moisés. Um povo murmurador. Então, Paulo estava dando este exemplo para os coríntios para que eles não fizessem o mesmo que os pais deles. Ou seja, que nós também não façamos como nossos ancestrais da fé, o povo de Israel. Eles só sabiam murmurar. E o Senhor Deus mandou aquelas serpentes ardentes para os picarem e morreram muitos, muitos naquele lugar. Mas quando Moisés clamou a Deus por misericórdia, ele teve misericórdia. Ele falou: faça uma serpente de metal. Coloque essa serpente numa haste e levante ela. E há de ser que todo aquele que olhar para essa serpente de metal será curado e não mais morrerá dessas chagas mortais. E essa serpente representava a Cristo, porque está escrito lá nos evangelhos que assim como aquela serpente de Moisés foi levantada no meio do deserto, assim também importava que o Filho do Homem fosse levantado. Jesus foi levantado ali naquela cruz. E a sua morte, Igreja do Senhor, assim como aquela serpente de metal trouxe vida àqueles que estavam morrendo, a morte de Cristo naquela cruz trouxe a vida para mim e para você, Igreja do Senhor. Então não vamos murmurar. Essas coisas sobrevieram como exemplo e foram escritas como advertência nossa, para ser o nosso exemplo para nós não servir, não fazer dessa maneira. Porque o povo de Israel, igreja, teve um Deus que andava com eles no meio do deserto. Todas as outras nações tinham deuses de pedra, deuses de pau, deuses de ferro, deuses de ouro, feitos por mãos de homens. E estes deuses não podiam acompanhá-los, porque esses deuses não andavam. Esses deuses nada podiam fazer. Mas o povo de Israel tinha um Deus tão poderoso que os amava tanto que Deus mandou que fosse construído o tabernáculo, que fosse construído ali todos os objetos do tabernáculo para que se prestasse culto a ele e também para que todos pudessem ter a casa de Deus ali, a tenda da congregação, para servir a Deus. E este Deus andava com eles numa nuvem de dia para que o sol não os queimasse e uma coluna de fogo à noite, para que a noite escura não os pudesse amedrontar, igreja do Senhor. Então, igreja, o que nós podemos pegar como exemplo disso, que o nosso Deus continua o mesmo. Ele não mudou, Igreja do Senhor. Ele ainda continua conosco. E nosso Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós temos um Deus que anda conosco no deserto. Nós temos um Deus que anda conosco na prova. Nós temos um Deus, Igreja do Senhor, que anda conosco nas águas, que anda conosco no fogo. Aleluia! Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha de fogo e não se queimaram. E o Senhor Jesus andava ali com eles, o quarto homem.
Daniel esteve ali na cova dos leões, mas os leões não o tocaram, porque o Senhor mandou o anjo para fechar a boca do leão. Moisés foi jogado num poço, e ali no poço Deus deu um grande livramento para José, aleluia, porque José foi comprado pelos ismaelitas, levado para o Egito, porque ali no Egito Deus tinha algo com José. Mesmo que depois ele foi preso injustamente, mas depois ele foi honrado, ele se tornou governador do Egito para que ele mesmo pudesse, mesmo com aqueles irmãos ingratos que fizeram mal para ele, ele pudesse salvar os seus irmãos, o seu pai e toda a sua família, para que a herança de Abraão, para que a semente de Abraão não morresse, mas desse frutos e se multiplicasse como a areia do mar e como as estrelas do céu. Oh, glória a Deus. Então você está entendendo, igreja? Tudo que Deus fala se cumpre e tudo que Deus faz para nós é bom. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que estão em Cristo Jesus, igreja do Senhor. Então pare de murmurar, pare de reclamar, não seja murmurador, blasfemador, reclamão, mas agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem te dado. Ah, irmã Thalia, estou passando por um apuro, estou passando por uns problemas grandes na minha vida, mas tudo isso coopera para o bem. Lá na frente, você vai entender pelo que você passou, por que você passou, porque tudo serve como exemplo, tudo serve como experiência, tudo serve, igreja, para nós darmos mais valor àquilo que Deus nos dá. Porque tudo que vem fácil, vai fácil e as pessoas não dão valor. Igreja do Senhor. Oh, glória a Deus. Então, igreja, fiquem com essa palavra nesta hora para as suas vidas, em nome do Senhor Jesus. E você, amado e amada, que ainda não aceitou a Cristo, aceite Ele agora. Ore assim comigo, Senhor Jesus. Nesta hora eu ouvi a tua palavra e decidi te aceitar como único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, perdoa as minhas falhas e escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à vida eterna. Salva a minha família e me sustenta nas tuas mãos. Que eu não venha murmurar, mas que eu venha agradecer por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer. Muito obrigado, Senhor, por estar comigo todos os dias. Amém. E graças a Deus. Fiquem todos com a paz do Senhor. E um grande abraço da sua irmã em Cristo, irmã Tayla.